Oséias capítulo 6, no verso 3. E depois, Oséias 4, 6. Amém? Ok, temos aqui no Data Show. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Retorne à página da sua Bíblia e abram-na no capítulo 4, no verso 6. Eu vou usar uma versão aqui da TEB, que é a mais próxima dos manuscritos mais antigos, que diz assim: meu povo será reduzido ao silêncio por falta de conhecimento. Eu te rejeitarei, não serás mais meu sacerdote. Esquecestes a instrução do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Ouçam amém? Amém. Os irmãos, quando a palavra é de impacto, os irmãos têm medo de falar um amém, concordar com ela, né? Mas é a palavra de Deus. Amém? Aleluias? Muito bem, queridos. Nós vamos usar então este livro de um profeta menor do Velho Testamento para uma reflexão bíblica esta noite, para você que está aqui nesta reunião e para aqueles que estão em casa assistindo pela internet. Amém? Que Deus abençoe a todas as famílias que estão aqui representadas. Queridos, nós temos aqui então um livro do Velho Testamento. O que eu aprendo com o tempo é que a maioria de nós sempre faz uma seleção do material que se usa das literaturas bíblicas. Geralmente escolhemos alguns livros que nos agradam e que nos chamam a atenção e vamos desprezando outras partes da Bíblia que não temos muito interesse. Percebemos então que a maioria de nós dá muito mais atenção ao Novo Testamento, e isso é bom, porque ali está as nossas regras de fé e de prática, então precisamos realmente aprender mais acuradamente o Novo Testamento. Entretanto, não podemos também esquecer do Velho Testamento e começarmos a ler para entender como foi formado e como se deu o ambiente que formulou as literaturas do Novo Testamento, às quais nós damos tanto valor. E uma das coisas que nós precisamos atentar é para os livros dos profetas, porque esses profetas, eles têm uma mensagem de Deus para nós. Porque sempre gostamos de dizer a diferença que há entre um profeta e um sacerdote. O profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus para o homem. Ele está praticamente de costa para Deus e de frente para o povo, assim como eu agora o faço nessa noite. E o sacerdote, ele tem uma postura diferente. Ele está de costa para o povo, de frente para Deus, porque ele está levando a necessidade do povo para a presença de Deus, enquanto o profeta traz a mensagem de Deus e entrega para o povo. Então é importante ouvir o que o profeta está dizendo para o povo, porque está trazendo uma mensagem de Deus. E quando Deus fala, é porque algo interessante, importante, Ele quer dizer para mim e para você. Precisamos então atentar para a palavra de Deus. E quando então lemos os profetas, aprendemos muitas verdades de Cristo, de Deus, para o nosso coração. E eu peço agora que vocês atentem para Oséias. Oséias foi um profeta quase contemporâneo de Amós. Ele era um profeta que ministrou o seu ministério, ou seu ministério aconteceu em um tempo antes do cativeiro babilônico. Então ele tinha uma responsabilidade grande, porque a ideia desse profeta, ou quando Deus levantou esse profeta, porque é Deus quem levanta os profetas e os obreiros, a responsabilidade dele era transmitir uma mensagem para a nação de Israel, que nesse tempo estava dividida entre Reino do Sul e Reino do Norte, mas a mensagem dele alcançava os dois reinos. E eu me lembro que a palavra Oséias do hebraico quer dizer Salvador, dentro de uma raiz muito parecida com o nome Josué, mas alguns biblistas dizem que não, que o nome é libertador. Então, o próprio nome do profeta, ou nome daqueles que titularizam uma literatura, vale a pena você
atentar para o nome. Quando você vai ler a Bíblia, perceba o nome da pessoa, principalmente no que diz respeito ao Velho Testamento. Oséias, ele tinha um nome que significava libertador ou salvador. Agora pensa como é que se deu o nome dele. Segundo a tradição judia, quando uma criança nascia e completava 8 dias de nascido, ele era conduzido à presença de um rabino, ou de um sacerdote, ou de um chazão, que era o nome de um escriba que ensinava e educava as crianças, e ele tinha a responsabilidade de pegar essa criança e circuncidar a criança, que é cortar ali o prepúcio, né, do jovenzinho, da criancinha, e ele fazia isso na frente dos pais e algumas testemunhas, e diz que naquele dia, quando ele era marcado na carne para justificar e legitimar a religião judaica, então naquele dia era dado o nome para aquela criança. Então, pensa em Oséias agora, quando ele nasceu, e o seu pai o conduz, uma criancinha, juntamente com sua mãe, para aquele sacerdote. O sacerdote, então, vai marcar sua carne e pergunta para os pais, qual o nome que nós damos a ele? E ele diz, Oséias. Ora, ali praticamente já está determinando que pelo nome daquela criança, todo o seu futuro, toda a sua construção de vida, dali para frente, vai estar marcado pelo nome que ele carrega. Por isso, a importância de todos nós, quando nomear uma criança, ou quando dá nome para um filho, prestar atenção em que nome você está colocando no seu filho, porque isso tem um peso forte espiritualmente dizendo a respeito da vida de uma pessoa. Então, às vezes um nome é bonito, mas traz uma maldição. Então tem que observar que nome é esse que se está colocando no seu filho, na sua criança. Entretanto, aqueles que já têm um nome com alguma dificuldade, não tenham medo, porque Deus, Ele é aquele que transforma a maldição em bênção, e Ele já abençoa a tua vida com as bênçãos celestiais. Então não se preocupe com isso agora, mas daqui para frente, no aprendizado, a gente vai construindo novas ideias. Agora pensa, Oséias, ele está no momento da sua vida em que Deus o chamou e disse, Oséias, eu preciso do seu ministério, e eu quero que você se levante, e você vai pregar para a nação de Israel. Você tem uma mensagem para o povo de Israel, porque o meu povo não quer mais conhecer a mim. Entretanto, quando nós olhamos para a vida de Oséias, Oséias foi um camarada que eu considero uma pessoa extraordinária no Velho Testamento, porque Deus pediu algo para ele que eu penso que para alguns de nós, principalmente os homens, seria um pedido muito difícil para cumprir. E Oséias casou com uma mulher adúltera. A esposa dele era uma mulher adúltera, era uma meretriz. E ele casou-se com esta mulher. E perceba agora a dificuldade, um homem santo, um homem consagrado a Deus, um homem com ministério profético, e agora tem uma esposa que é uma adúltera, e ele está envolvido em uma vida conjugal com esta mulher, e ele tem filhos com essa mulher, e a Bíblia vai dizendo que esses filhos são ilegítimos, porque apesar de ele ser o marido dela, mas os filhos eram dos amantes. Talvez alguns de vocês não tenham lido Oséias, e a minha fala talvez crie um espanto em alguns irmãos, para isso na Bíblia. Procure depois acuradamente ler com mais atenção os livros da Bíblia, porque eu estou pensando que eu estou ministrando para uma plateia de estudiosos da Bíblia, e não apenas leitores da Bíblia, por isso que a gente fala com mais tranquilidade. Então Oséias, ele tem esses filhos ilegítimos, essas filhas, e a esposa insiste em praticar os atos de adultério, e há um momento na vida dele em que ela o abandona e vai morar com um dos seus amantes, mas ele é apaixonado demais pela esposa, e por mais que ela faça isso com ele, ele não abre mão da sua esposa, ele quer amá-la, ele quer ainda protegê-la, quer tê-la no seu braço, e quando ela o abandona, o rejeita, ela vai morar em um outro lugar com um dos seus amantes, e Oséias então, apaixonado pela sua esposa, ele vai até a casa do amante e diga, eu vim te buscar, minha esposa, eu te amo, e eu quero que você volte para casa. E tudo isso se passa na vida do ministério de Oséias, um homem de Deus, um homem santo. Irmãos, que vergonha seria isso hoje para nós? Não é verdade? Então perceba agora, esta é a história de Oséias. Oséias está enfrentando todas essas circunstâncias
e socialmente falando para ele seria uma vergonha muito grande, mas é porque ele tem uma mensagem. Deus permitiu isso porque há uma mensagem a ser aplicada aqui. E uma das coisas que nós percebemos é que quando algo acontece na minha e na sua vida, geralmente nós atribuímos isso como uma força maligna que está tentando nos destruir, não é verdade? E alguém poderia dizer, essa mulher é assim porque ela tem pombagira. Não seria esse um dos casos que a gente sempre está citando? Sempre estamos atribuindo a um comportamento inadequado de uma pessoa, a um demônio, a um trabalho de macumba. Perceba que tem coisas que não é demônio e não é macumba, não é diabo, é a própria pessoa mesmo, que é assim, sem interferência nenhuma espiritual. E uma das coisas que eu e você precisa aprender hoje é que nós não podemos ficar dignificando ou magnificando ou divinizando o diabo, irmão. Porque nós dizendo que tudo de ruim que está acontecendo é uma prática que procede dele, significa dizer que eu estou construindo um outro Deus, quando a Bíblia me diz que há somente um Deus. E quando nós dizemos que Satanás existe, é um demônio terrível que está atacando e fazendo tudo, eu estou dizendo que também existe um outro Deus. Então nesse aspecto agora, eu dizendo que tem um Deus divino do bem e um Deus do mal, eu estou colocando duas divindades, quando a Bíblia me diz que somente há uma. Isso me torna um idólatra. Então muito cuidado quando colocar muito poder para Satanás que ele não tem, porque Satanás, ele fica debaixo e subjugado ao nosso Deus. Ele não pode fazer coisa alguma se Deus não permitir. O soberano, o Deus único e verdadeiro é o nosso Senhor Jeová. Então percebe, irmão, esta mulher tinha toda uma conduta inadequada, vergonhosa, mas estava o profeta sofrendo de amores por esta mulher. E ele tem uma mensagem para o povo, porque na verdade a mensagem para o povo era a vida de Oséias. Deus estava dando uma mensagem para o povo através da vida dele. E Deus estava dizendo para o povo: por mais que eu vos ame, por mais que eu sofra por vocês, vocês me traem. É isso que Deus está dizendo. Por mais que eu arda de amor e paixão por vocês, vocês me rejeitam, vocês me renegam e vocês me afastam de suas vidas. Como se o adúltero não fosse a mulher, mas a população judia e os israelitas que insistiam em abandonar a Deus, que não queriam obedecer a Deus, mesmo detendo o conhecimento de Deus, mesmo detendo as literaturas mais santas que haviam na época e que falavam a respeito de Deus. Eles tinham esse conhecimento, eles tinham essa informação, mas não tinham disposição para seguir e obedecer a Deus. Queridos, é para nós pensarmos sobre isso. É para mim e para vocês conjecturar com mais profundidade sobre esta mensagem. Porque quantos de nós não lotamos as igrejas nos cultos e ouvimos palavra de Deus, mas que muitas das vezes não há uma disposição mental para obedecer a Deus? Quantas vezes não somos rebeldes, assim como a nação de Israel? Mas o profeta está dizendo para aquele povo buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus. Lá no capítulo 6, no verso 3, ele diz: conheçais, mas prossigais em conhecer. Alguns de nós nos damos por satisfeito pelo pequeno conhecimento de Deus. E sabe como foi que alguns conheceram a Deus? Foram no culto, ouviram uma mensagem, alguém talvez revelou alguma coisa e ele ficou motivado, empolgado, disse que aceitou a Jesus. E vai tocando a vida somente com essa informação. Mas a Bíblia ensina que isso é construir casa em areia. É por isso que nós hoje encontramos tantas pessoas superficiais espiritualmente. Encontramos pessoas que no momento da sua vida na igreja está muito alegre, animado, mas em outro momento está triste, desanimado e dizendo: não quero mais ser crente, eu vou desviar. O que está acontecendo aí? Será que não podemos fazer uma tipologia agora com o povo de Israel e com a mensagem de Oséias? Como estamos construindo a nossa fé hoje?
qual é o conhecimento que nós estamos tendo de Deus hoje? Ora, o conhecimento é progressivo, assim como a nossa fé também é progressiva. Acompanhe comigo esse raciocínio. Em tempos atrás não havia carros movidos a gasolina nem a diesel. Há 150 anos atrás, o mundo era como era desde a época de Jesus. As viagens eram feitas em jumentos, em embarcações ou naus, e eram feitas com carroções, carros de boi, carros puxados por cavalos, não eram isso? A tecnologia era muito pequena. Quando uma carroça não furava o pneu, mas estragava uma roda, porque não era pneu, era uma roda de ferro, aí levava-se aquela roda para um ferreiro. Era o ferreiro profissional que consertava os veículos daquela época. Depois um homem chamado Rodolfo Diesel, ele criou o motor a diesel. E nisso criou, já tinha outros motores sendo fabricados, enfim, criou. Mas para conhecer a mecânica do motor é uma coisa séria, porque a maioria de nós tem carro, usa um carro, mas não sabe o mecanismo de funcionamento de um motor. Sabemos que entramos num carro, ligamos a chave, o motor barulha, nós engatamos uma marcha, aceleramos e o carro vai. Não é isso a maioria? Mas como é que se dá esse processo todo, esse mecanismo, como é que ele funciona? Aí nós vamos dizendo, eu não sei, temos que perguntar para o fabricante ou para um mecânico que mexe com isso. Ora, mas qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que conheçais, liga o carro, acelera e anda, mas prossigais em conhecer. Busca todo o conhecimento e informação a respeito de todo o processo do funcionamento de um carro. É porque é gradual o conhecimento, ele se processa assim. Como nós educamos crianças no jardim, a linguagem é uma, mas à medida que vai crescendo, ela vai aprendendo uma linguagem diferente, e você vai podendo falar coisas mais profundas e mais sérias, até o ponto quando se chegue lá nas faculdades. É isso ou não, irmãos? Conheçais e prossegais em conhecer o Senhor. Olha o que tem acontecido no nosso meio evangélico em particular. Nossos jovens são muito mal discipulados, muito mal preparados biblicamente, conhecem pouco a Deus, e quando eles vão para as faculdades, e quando eles vão fazer curso superior, e que recebe lá um professor ateu, que vai falar de filosofia, sociologia, ou qualquer uma dessas outras matérias, e que começam a contestar a Deus, e falar então da filosofia racional, e de um monte de outras coisas, liberalismo, e que Deus não existe, e que Bíblia é dos homens, e começa a contestar um monte de coisa. Alguns jovens ficam confusos e saem da igreja, porque não tem base sólida, bem construída em Deus. O conhecimento é um conhecimento superficial. Acompanhe comigo, na Bíblia ensina isso. Quando Osés está dizendo em conhecer e prosseguir conhecendo, ele está entendendo o desenvolvimento do mundo, a evolução das coisas tecnológicas, mas que o Deus é o mesmo. Olha só, em Gênesis 1:1, como é que o povo daquela época via o mundo? Eles não tinham tecnologia, é como se Deus estivesse ensinando uma criança, quando ele estava falando sobre a construção do mundo. Sabe como é que eles entendiam o mundo? Deixa eu te explicar. Isso se deu, inclusive, na época de Aristóteles, Platão, todos tinham essa concepção e eram um dos caras mais inteligentes, filósofos que até hoje tem influência no nosso meio, pessoas que pensavam, que questionavam, que ponderavam, que tentavam dar explicações de todas as coisas da vida. Eles também tinham essa mesma concepção, que o mundo era plano. Esta é a ideia. O mundo era plano, abaixo cheio de águas, cheio de colunas que fincavam na água, e que tinha uma abóbada que circuncidava essa planície que era o mundo. Essa abóbada tinha algumas janelinhas, e por cima dessa abóbada também era água, e que essas janelinhas eram abertas de vez em quando para cair a chuva, porque viam a chuva caindo e achavam que era dessa água que tinha nessa abóbada chamada firmamento, e que nesse firmamento onde estava essa abóbada tinha impregnado nela o sol, a lua, e cravado nela como espinho várias estrelas. Esse era o entendimento dos irmãos primitivos, daqueles que viveram há muitos anos, porque no ensinamento de Deus, dentro do conhecimento deles e da tecnologia disponível, era aquilo que eles entendiam. Mas hoje podemos dizer isso?
Temos uns telescópios chamados Hubble que vê as galáxias e vê estrelas longínquas. E depois chegou ao entendimento, ora, Deus no começo deu uma informação, um ensinamento, como se fossem crianças aprendendo de Deus. Mas agora não, já fala-nos como adultos, porque a tecnologia mostra que o mundo não é uma planície. Ele é um espaço sideral. Durante muito tempo entendeu que a Terra era parada e que o Sol girava em torno da Terra dentro dessa abóbada, mas hoje se descobre que tudo isso é o contrário. Que na verdade o Sol é estático, mas é a Terra junto com os outros planetas que circundam em volta dele, dando voltas em prol do seu próprio eixo e depois em volta do Sol, quando completa o ciclo de 24 horas depois de um ano, 365 dias. Não é assim? A ciência hoje não mostra isso? Deus estava errado, irmãos? Não! Mas era isso que era possível dizer para o povo naquele tempo, dado o seu conhecimento e a sua pouca tecnologia. Escute os irmãos, é esse processo que Oséias está discutindo com as pessoas, porque se as pessoas não buscar conhecer a Deus, não começar a se aprofundar no entendimento de Deus, elas chegarão a um tempo que não reconhecerão Deus. Porque Jesus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos. Ela quebra as correntes da cegueira espiritual, da cegueira intelectual e nos dá a capacidade de ver a verdade de Deus. E é isso que Deus está aplicando em nosso coração. Então, quando nós somos interrogados, interpelados e confrontados por qualquer outra pessoa, dizendo algo acerca de Deus e mostrando que está na Bíblia, você tem que ter a capacidade de revelar e de mostrar, não é assim que Deus está ensinando. Por quê? Naquela época eu aprendi assim, como diz o apóstolo Paulo, quando eu era criança, falava como criança, bebia leitinho, tomava mingau, era assim. Mas hoje eu sou um adulto. O apóstolo Paulo ensina essas verdades. Hoje eu cresci, a minha visão é mais ampla, ela se estendeu, então consigo ver de forma diferente. Quando nós aplicamos essas verdades de Deus, pregada por Oséias a respeito do conhecimento de Deus, então nós não ficamos embaraçados. Porque a nação de Israel estava com uma tendência à idolatria, por conta dos vários deuses que circulavam livremente no meio da comunidade, deuses dos acadianos, dos sumérios, dos fenícios, deuses dos gregos, enfim, todos eles estavam ali sendo cultuados de alguma forma, porque essas divindades eram adoradas pelas pessoas que conviviam junto com Israel. E então, quando Israel não entendia algum procedimento de Jeová, ou clamava para Jeová e não respondia, vinham dúvidas, e eles então percebiam que adorar um Deus invisível, naquele tempo, o único Deus, era uma coisa ruim. Então tinha uma tendência a adorar outros deuses, porque viam que as outras nações serviam a outros deuses, os Aserás, por exemplo, que eles adotavam como deuses domésticos, e era muito comum encontrar dentro de um lar judeu um ídolo de Acera, que era uma divindade cananeia que eles haviam absorvidos, e isso indignava o coração de Deus. É como se nós fôssemos, eu vou fazer aqui uma contextualização ilustratória, mas você entenda como você quiser entender. É como se fosse a televisão dentro da nossa casa, ou agora não mais a televisão, mas o computador. Porque o computador tem duas torneiras, né, irmão? Vocês sabem disso, todas as duas é da Caesb. Só que uma traz água, outra traz esgoto. Vai depender de qual que você abre, depende muito da gente, assim também a televisão é ou não é? Mas a influência delas é muito forte. A influência desses equipamentos tecnológicos dentro da nossa casa é como se fosse uma divindade, uma Acera, um Deus, um ídolo, porque quantos de nós não deixa muitas vezes de fazer uma obra de Deus para poder gastar tempo no programa de televisão? Sejam sinceros. Quantos já não deixou de vir numa ceia do Senhor para ir a um cinema? Quantos já não fizeram isso, irmão?
Quantos já não deixou de evangelizar porque marcou uma reunião para assistir um filme e comer pipoca com os amigos até 2, 3 da manhã? Quantos já não fizeram isso? Então perceba que ídolo é essas coisas, é esse entulho que nós colocamos entre nós e Deus. Quando Deus dizemos que Ele é o único Deus, mas há outros deuses que estão compartilhando a sua divindade, que nós assim adotamos, é quando nós dizemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, mas Ele não manda nada na nossa vida. Perceberam isso? Como chamamos de Senhor, mas na verdade Ele não é Senhor, porque Ele não manda em nada na nossa vida, porque nós fazemos é o que nós queremos, vai aonde quer ir, faz o que quer fazer, ou não faz o que não quiser fazer. Então, independente do que Deus falar, Ele não é Senhor. Oséias está mostrando isso para o povo. Oséias está tentando abrir os olhos do povo. Ele quer que o povo busque a Deus e conheça a Deus, mas não só conheça a Deus, mas prossiga conhecendo a Deus. Sabe por quê? Diz um filósofo que o pouco conhecimento me afasta de Deus, mas o muito conhecimento me aproxima dele. Então não tenha medo de conhecer, irmãos. Nem que for as ciências que tem por aí fora. As ciências não há conflito com Deus. Não há conflito com as coisas divinas. Eu mesmo não tenho nenhuma dificuldade com qualquer ciência aí fora. Podem falar, mas não está aí na Bíblia. A Bíblia não é científica. A Bíblia não cuidou de tratar das coisas da ciência. A Bíblia tratou de cuidar do pecado do homem e do seu resgate para Deus. Ela centralizou em Cristo. Ela é cristocêntrica. Ainda que dá informações lá e cá de ciências biológicas, humanas e outras coisas, ela não tratava disso. Pastor, por que a Bíblia não fala de dinossauro? Porque não é o interesse da Bíblia falar sobre dinossauros e nem sobre qualquer outra coisa. O interesse dela é dizer que o homem se perdeu, mas que Deus o ama e quer trazê-lo de volta. Oséias quer dizer isso. Esta mulher que eu amo insiste em me rejeitar e me abandonar, mas eu amo e eu vou buscá-la novamente. É disso que trata a fé em Deus. De que o homem é rebelde, desobediente e teme, insiste em afastar-se de Deus e rejeitá-lo, mas que Ele é um Deus amoroso, assim apaixonado, e que se insiste em te restaurar, em te resgatar, em te trazer de volta à comunhão. Perceba que lá no capítulo 6, verso 3, ainda temos o capítulo 6, verso 3 para colocar aqui, Creton. A gente vai entender que essa mensagem ela era do Velho Testamento. Perceba os irmãos ali? Ela é do Velho Testamento. Mas o que essa mensagem está falando de escatologia aqui, irmãos? Olha, a sua saída está escrito ali, nessa versão da Almeida atualizada, mas na TEB, que é uma versão mais apurada dos manuscritos mais antigos, diz: a sua vinda é certa, assim como a chuva seródia que cai sobre a terra, ele virá. O que quer dizer isso, queridos? Não há uma promessa de Cristo de vir buscar a sua igreja? Não há uma promessa de Cristo de buscar o seu povo? Essa mensagem, segundo alguns biblistas, se refere à presença de Deus na terra através da pessoa de Jesus. Mas nós podemos contextualizar dizendo que Jesus disse que volta para o Pai, mas que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Buscar o seu povo. E quem é o seu povo? A sua esposa, a sua noiva, será a sua esposa, mas é a noiva de Cristo. Agora, nós dizemos que o Velho Testamento, o relacionamento de Deus com Israel era como se fosse um marido e uma esposa. Em várias partes da Bíblia você vai encontrar essa proposta, aqui em Oséias muito mais claramente, e no Novo Testamento, Jesus chama a igreja de sua noiva. Perceba como se trata da relação entre Deus e a criatura, ou Deus e o ser humano, ou Deus e aqueles que resolveram servi-lo e amá-lo. Queridos, para não delongar a nossa palavra, e não enfadar os irmãos a ponto de não querer mais ouvir, nós vamos estar encerrando agora, mas olha, trazemos para o contexto a palavra de Deus. Ela precisa ter uma aplicação prática
na minha e na sua vida. A ideia de Deus é que este conhecimento não fique somente no campo racional. Não, só de aprendizado. Há muitos teólogos ateus, porque a teologia ficou só no campo da inteligência e do raciocínio. Há muitos ateus que conhecem muito de Bíblia. Há muitos filósofos que conhecem muito de Bíblia, mas a Bíblia para eles é um conhecimento que está no campo racional. Mas nós não somente temos este conhecimento no campo racional, mas está depositado também no nosso coração. Isso faz a diferença, porque eles veem de uma forma científica e nós vemos de uma forma espiritual, que é diferente. A Bíblia me diz no Novo Testamento: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se revelam espiritualmente. Isso é a coisa que Deus deu para você. Você tem um olhar espiritual. Quando o ateu olha, ele não consegue enxergar as verdades, mas quando eu e vocês olhamos o mesmo texto, aquelas verdades saltam aos nossos olhos, entram na nossa mente, nós compreendemos perfeitamente, e ela vai para o nosso coração, e agora faz parte da minha vida e da tua vida, e nós vamos andar segundo esta verdade. Essa é a ideia de Deus. Essa é a vontade de Deus. Conhecer e continuar aprendendo de Deus. Para encerrar, nós vamos utilizar uma palavra que está lá em Ezequiel 47. Não precisa colocar porque é um texto, todo o capítulo. Ezequiel 47 traz uma palavra dizendo que Deus está sentado no seu trono, cheio de glória, revestido de autoridade e poder, cercado pelos seus anjos, querubins, serafins e todas as hostes celestiais que o adoram e reverenciam a ele. Mas diz que debaixo do trono de Deus há um filete de água que vai escorrendo e passa pelos portais, os umbrais de uma porta do templo, e depois que ela sai, ela vai se alargando. E disse que o anjo disse para Ezequiel: Ezequiel, vem, segue-me. E disse que ele mediu 500 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados. Ele mede com uma vara 1000 côvados dentro desse filete de água, e chama e convida Ezequiel para entrar. E diz que Ezequiel, quando entra no filete de água, as águas te dão no artelhos dos seus pés. E o anjo diz: segue-me, mede mais 1000 côvados, daria mais ou menos 500 metros. Mas em Ezequiel, o côvado, que é da ponta do meu dedinho até o cotovelo, em Ezequiel, segundo os biblistas, 52 centímetros, e em outras versões, 50 centímetros. Vamos considerar o que é tradicional, 50 centímetros. Ele mediu 1000 côvados, mais 500 metros, e diz que ele vai andando dentro da água, mas a água agora lhe dá nos joelhos. E aí o anjo convida novamente para que ele siga o anjo, e o anjo vai medindo e vai mandando ele entrar nas águas. Ele diz que chega mais lá na frente, a água te dá pelos lombos, e agora o anjo convida ele a entrar novamente, e ele diz: agora não tenho condições, porque agora somente por embarcações, por naus grandes para atravessar, porque é muito grande. Aí o anjo pega e o leva novamente para onde ele começou e o coloca ali. Eu tenho há vários entendimentos e há várias interpretações feita pelos hermeneutas, e porque ela dá essa possibilidade, mas eu tenho um entendimento que eu vou contar como se fosse ilustrativo dessa passagem. É como se fosse o conhecimento de Deus. Ezequiel é convidado a conhecer a Deus, e ele começa com um pouquinho de água. Ele vai conhecendo a Deus, e cada dia que passa ele vai conhecendo mais de Deus. Ele vai conhecendo Deus, chega um ponto do conhecimento de Deus que ele fala: é tanto conhecimento que a minha capacidade, os terabytes da minha mente não consegue mais assimilar. Então deixo isso para quando eu estiver na glória, essas coisas eu vou compreender melhor. Porque quanto mais se aprende, ele vai chegar a entender que ele não sabe nada, tem que começar tudo de novo, porque é muita coisa para aprender. Então, irmãos, a gente estuda, a gente corre atrás da informação, a gente destrincha as coisas para aprender, e chega a falar como disse um filósofo grego: eu só sei que nada sei.
É porque conhecer a Deus é muita coisa. Mas olha o que é bonito, é que Deus se faz conhecer dentro da capacidade de cada um de nós. Ele se revela dentro da capacidade que cada um de nós detém. Ele vai se manifestar. E isso já é o suficiente para mim e para você. Adorá-lo de todo o coração, segui-lo de toda a nossa alma e andar na sua verdade com toda a alegria que nós possamos dispor. Amém? Então, queridos, atentamos para a palavra de Oséias. E para vocês que estão aqui hoje, são inexcusáveis diante de Deus, porque são chamados e convidados a aprender de Deus. Vamos aprender de Deus aonde é possível aprender de Deus. Podemos aprender por todas as coisas que circundam e acontecem em nossa vida. A didática de Deus ela é multiforme. A didática de Deus é de várias maneiras. Então ele não tem uma maneira X. Ele é um dos maiores pedagogos. Ele ensina de várias formas. E nós aprendemos de muitas maneiras com Deus. Aprendemos com as alegrias, os momentos felizes, mas aprendemos com as tristezas, os momentos difíceis. Em tudo Deus nos ensina e nos prepara para cada dia sermos melhores diante da presença dele, diante dos homens. Deus nos chamou para que nós possamos evoluir espiritualmente na sua presença. Não é uma frase espírita, eu estou dizendo evoluir no sentido de crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente na sua presença. Você ontem foi um crente forte e animado, mas hoje você é muito mais forte e muito mais animado. A ideia é um crescimento para melhor. E não para pior, mas sempre para melhorar a sua vida e sempre te aproximar mais de Deus. Amém?